Mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe você muitíssimo, né? Falando ainda sobre a crucificação de Jesus, em Marcos capítulo 15, verso 34, Jesus falou assim, já na cruz, perto de 3 horas da tarde, Jesus fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? E é interessante que Jesus em nenhum momento reclamou. Diz a palavra que ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua boca. E quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, que o sangue desceu, ele não reclamou. Quando o trajeto da cruz estava tão pesado que Jesus chega a cair, ele não reclamou. Quando ele levou uma bofetada dos soldados, ele não reclamou. Quando ele levou 39 chicotadas que produziam cada chicotada 3 cortes na pele, mais de 90 cortes na pele, uma surra que deram em Jesus justamente, ele não reclamou, porque ali estava o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões que ele estava levando sobre si. Mas chega um momento que Jesus, ele reclama, ele fala com o Pai, por que você me abandonou? O que está acontecendo? Porque ele olha para o alto, já na cruz, naquela angústia, e ele vê uma escuridão acima. A terra já tinha, parece que ficado escura. A natureza já tinha manifestado com terremotos. Eu imagino como a natureza se manifestou em relação à injustiça e o Filho de Deus sendo exposto, né, àquele sofrimento. Mas de nada disso Jesus reclamou, a não ser a separação. Por quê? Porque a separação machuca, dói, não tem remédio, não tem cura. É verdade. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Às vezes os filhos têm que ficar no orfanato e ninguém sabe o que está no coração do filho, porque a mãe precisa é, fazer outras coisas, tem que trabalhar. Os idosos às vezes são colocados em casas de idosos, né? Separam dos seus filhos e a gente vive um mundo de separação. Às vezes dentro de uma casa vivem vidas separadas. O celular separa as pessoas, o trabalho separa as pessoas e Deus não criou ninguém para ficar separado. Isso machuca, isso dói. Eu me lembro muito da minha mãe. Minha mãe foi casada 2 vezes. Primeiro o casamento dela, ela ficou viúva, depois ela casou com meu pai. Quando ela ficou viúva, ela ficou com 7 filhos. O mais novo tinha 6 meses, o mais velho tinha 13 anos. Você imagina. E na cultura antiga, lá dos anos 60, 50, 70, quando a mulher ficava viúva, eles davam os filhos. Eles davam os filhos. Principalmente os pequenos, dava para um, quem não tinha, dava para outro. Separava a família. Eu me lembro que a minha mãe, né, enquanto ela estava naquele momento de luto, de dor, deram os filhos da minha mãe, deram alguns deles, deram o Zé Milton, separaram. Depois que a minha mãe caiu em si, coitada, passou do luto, passou da dor, ela saiu catando os filhos de volta, levando para casa. E naquele tempo, como é que ia sustentar 7 filhos? Não tinha Bolsa Família, Bolsa Família é inchada. E mamãe não deixou que ninguém se afastasse. Ficaram todos juntos, depois nasceu mais eu, já do casamento do meu pai, o meu irmão e a minha irmã, e ninguém se separou. E nós somos 11, né? Quer dizer, um já faleceu, faleceu o bebê. Nós somos 10 filhos e todos somos unidos. Todos somos marcados pela não separação. É verdade. Então, você tem que sempre lutar para que não seja separado quem você ama ou quem te ama. Lutar para que essa separação não aconteça, porque dói muito. Eu ainda me lembro de uma situação. Meu pai estava no interior, né? E ele teve que vir à cidade. E ele falou: vou te deixar aqui na casa da sua avó, porque é muito longe, são mais ou menos uns 20 quilômetros ou mais. E para você pequeno, você não vai andar, eu te deixo aqui. E aí ele resolveu. Eu falei: tá bom, papai. Mas quando eu vi ele saindo, que ele estava se separando, eu comecei a chorar. Eu era criança, eu tinha 7 anos. E ver o meu pai saindo.
E aí ele falou assim, você não quer ficar separado? Eu falei assim, não quero ficar separado do senhor. E ele pegou e me levou. Foram 6 léguas caminhando. Uma criança de 7 anos. Mas eu fiquei tão feliz de não ficar separado. Eu cansei. Ele teve parte do caminho que ele tinha que me carregar. Eu fiquei com fome na estrada, mas eu estava feliz. Foram 6 léguas, mais ou menos. Eu estava feliz porque eu estava com meu pai. Eu não fui separado por aquela viagem. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vê em Cristo a dor da separação por nossos pecados. Então, procura não se separar de quem você ama, procura não abandonar. Mãe, se você faz todo o esforço, não coloque seu filho no orfanato, porque ele vai sentir. Às vezes, as brincadeiras, algumas coisas vai atrair ele ali, mas a dor vai ficar. Filhos, não coloquem seus pais, seus idosos, né, em casa de recuperação, porque eles vão sofrer muito. Você também vai sofrer, porque a dor maior é de quem é separado. A Bíblia nos criou para a gente andar juntos. Creia nisso. Então, medita nessa palavra. Jesus falou, Pai, por que me abandonou? Mas logo, logo, foi só um período, né? Jesus foi para a cruz, ressuscitou e foi recebido nos céus com glórias. Então, se distanciar de alguém não é separação, às vezes é necessário, por um tempo, mas nunca abandonado. Amém? Deus abençoe você, compartilhe os nossos vídeos no Quai, TikTok e também nós estamos no YouTube. Cristo Reina Pregações. Deus abençoe você, um tempo de paz, um tempo de bênção.